No vasto e misterioso oceano cósmico do nosso sistema solar, existe uma região peculiar que desafia tanto a imaginação quanto a compreensão dos cientistas. Entre Marte e Júpiter, orbitando o Sol em balé celestial caótico e harmonioso ao mesmo tempo, encontramos o enigmático cinturão de asteroides. Essa fronteira cósmica, composta por milhões de rochas espaciais, carrega consigo ecos do passado e, possivelmente, segredos sobre a formação do próprio sistema solar. O cinturão de asteroides é uma vasta região situada entre as órbitas de Marte e Júpiter, repleta de corpos rochosos de diferentes tamanhos. Alguns são pequenos como grãos de areia, enquanto outros se aproximam do tamanho de pequenas luas. O maior e mais famoso desses corpos celestes é Ceres, um planeta anão que detém cerca de 1/3 da massa total do cinturão. Outros asteroides notáveis incluem Vesta, Pallas e Hygiea, cada um com características e composições únicas. No final do vídeo, detalhamos sobre Vesta e Ceres, onde a sonda Dawn fez uma visita até os dois. Assiste ao final que vale a pena, hein? Durante muito tempo, especulou-se que o cinturão de asteroides fosse os restos de um planeta que nunca se formou. A intensa influência gravitacional de Júpiter impediu que os planetesimais, que são blocos primitivos de formação planetária, se unissem, mantendo a região como um cemitério de possibilidades planetárias. Estudos indicam que, ao contrário da ideia de um planeta despedaçado, os asteroides são fragmentos que nunca chegaram a formar um corpo único devido às perturbações gravitacionais do gigante gasoso. Apesar do imaginário popular sugerir que o cinturão de asteroides seja uma região caótica e densa, semelhante a campos de destroços cinematográficos onde naves precisam se esquivar a cada segundo, a realidade é um pouco mais espaçosa. A distância média entre os asteroides é de centenas de milhares de quilômetros, tornando as colisões relativamente raras. No entanto, quando acontecem, essas colisões podem gerar novos fragmentos que, por sua vez, podem tornar-se meteoritos caso venham a atingir a Terra. A primeira espaçonave a cruzar o cinturão de asteroides foi a Pioneer 10, lançada pela NASA em 2 de março de 1972. Na época, havia temores de que a nave pudesse ser destruída por colisões com detritos espaciais, mas a travessia bem-sucedida, concluída em julho de 1972, provou que a região era muito mais dispersa do que se imaginava. Vamos falar mais sobre a Pioneer 10 logo, fica aí! Desde então, várias sondas como a Voyager, Galileo, New Horizons, por exemplo, passaram pelo cinturão sem incidentes, coletando dados valiosos sobre a sua composição e dinâmica. Temos uma playlist só de sondas espaciais, onde falamos dessas sondas e de muitas outras. Vale muito a pena dar uma passada lá. Os asteroides do cinturão são verdadeiras cápsulas do tempo, preservando materiais que remontam à formação do sistema solar, há cerca de 4,6 bilhões de anos. Missões como a Dawn da NASA, que explorou Vesta e Ceres, trouxeram dados cruciais sobre a composição desses corpos e suas histórias geológicas. Além disso, alguns asteroides podem conter água em forma de gelo, que levanta questões sobre seu papel no transporte de elementos essenciais para a formação da vida na Terra. Com a crescente exploração espacial e os avanços tecnológicos, o cinturão de asteroides pode se tornar um valioso recurso para futuras missões interplanetárias. A mineração espacial é um tema em ascensão, pois muitos asteroides são ricos em metais preciosos, como platina e níquel, além de elementos essenciais para a tecnologia moderna. Empresas e agências espaciais já cogitam o uso desses recursos para sustentar colônias humanas no espaço. A ficção científica frequentemente se apropria do cinturão de asteroides como um palco para aventuras espaciais. Em obras como O Expresso da Manhã,
ou The Expanse, e diversas produções da franquia Star Wars, a região é retratada como lar de mineradores, piratas espaciais e até civilizações inteiras vivendo entre as rochas. Embora a realidade seja menos dramática, o fascínio pelo cinturão permanece vivo na cultura popular. O cinturão de asteroides é muito mais do que um simples conjunto de rochas orbitando o Sol. Ele é um relicário do passado, um desafio para o presente e uma promessa para o futuro. Seja como chave para entender a história do Sistema Solar ou como possível fonte de recursos para a humanidade, esse anel de fragmentos cósmicos continua a instigar a curiosidade humana. Afinal, no vasto palco do universo, até mesmo os menores corpos celestes podem desempenhar papéis grandiosos. As primeiras missões Pioneer ocorreram de 1958 a 1960. Foram tentativas de conseguir a velocidade de escape da Terra, que é de 11,2 km por segundo. 7 lançamentos falharam e 2 atingiram o objetivo. A Pioneer 4 fez um sobrevoo lunar e conseguiu a velocidade de escape terrestre em 1959. E a Pioneer 5 entrou em órbita heliocêntrica em volta do Sol, entre a Terra e Vênus. Foi lançada em 1960. Lançada em março de 1972, a Pioneer 10 foi a primeira sonda a realizar uma missão bem-sucedida de sobrevoo sobre Júpiter. Durante sua jornada, a sonda percorreu aproximadamente 620 milhões de quilômetros para alcançar o gigante gasoso. Viajando a 40 mil km por hora depois de deixar a Terra, a Pioneer 10 passou a órbita da Lua em menos de 11 horas. Apenas 4 meses depois, ela deixou o sistema solar interno e foi a primeira espaçonave a entrar no cinturão de asteroides. Na época, era incerto se ele iria atravessá-lo com segurança, já que a densidade de partículas grande o suficiente para danificar a nave ainda não era conhecida. Ela passou a 7 milhões de quilômetros de um asteroide não identificado com 1 km de diâmetro. Em dezembro de 73, a sonda passou a apenas 132 mil quilômetros de Júpiter, coletando dados e enviando imagens do planeta e de suas luas. Essa distância é bem menor do que a distância da Terra para a Lua. Planejado para 21 meses de operação, apenas o tempo suficiente para chegar a Júpiter e estudar o planeta gigante, a Pioneer 10 superou em muitas expectativas, continuando a enviar dados sobre o espaço interplanetário nos confins do Sistema Solar. A sonda manteve contato regular até 1997 e contato intermitente depois disso. Caso uma civilização alienígena avançada encontrar a Pioneer 10, ela carrega uma placa com informações sobre seus criadores e sua origem. A espaçonave está na direção da estrela Aldebaran e espera-se que alcance em cerca de 2 milhões de anos. A sonda Dawn foi uma missão histórica da NASA, projetada para explorar 2 dos maiores corpos do cinturão de asteroides, Vesta e Ceres. Sua idealização começou no final dos anos 90, quando cientistas perceberam que esses corpos poderiam conter pistas cruciais sobre a formação do Sistema Solar. A ideia era ambiciosa, estudar 2 mundos completamente diferentes, algo nunca antes tentado na história da exploração espacial. Após anos de planejamento e desenvolvimento, a Dawn foi lançada em setembro de 2007. Ela utilizou uma tecnologia inovadora, a propulsão iônica. Diferente de motores convencionais que utilizam explosões rápidas de combustível para gerar um empuxo, o motor iônico acelera íons, partículas eletricamente carregadas, para fora da nave, produzindo um impulso muito suave, mas constante. Embora esse tipo de motor gere uma aceleração mais lenta no início, ele é extremamente eficiente, permitindo que a sonda alcance altas velocidades ao longo do tempo, economizando combustível para longas jornadas no espaço. A jornada da Dawn começou por Vesta, o segundo maior objeto do cinturão de asteroides, com cerca de 525 km de diâmetro.
Vesta foi descoberto em março de 1807 pelo astrônomo alemão Heinrich Olbers, o mesmo que havia descoberto o asteroide Pallas 5 anos antes. A descoberta de Vesta foi feita por observações telescópicas, que naquela época estavam se tornando cada vez mais comuns com o avanço da tecnologia de telescópios. Olbers estava particularmente interessado no cinturão de asteroides, uma região que já havia revelado os asteroides Ceres e Pallas. Ele tinha a teoria de que esses corpos eram fragmentos de um planeta maior que teria se desintegrado em algum momento da história do Sistema Solar. Embora essa teoria não tenha se provado correta, sua dedicação à observação dessa área do céu levou à descoberta de Vesta. O nome Vesta foi sugerido pelo matemático Carl Friedrich Gauss, em homenagem à deusa romana do lar e da família. Vesta é o quarto astro a ser descoberto no cinturão de asteroides, após Ceres, Pallas e Juno, e se destaca por ser o mais brilhante de todos eles, podendo ocasionalmente ser visto a olho nu na Terra. O período orbital de Vesta ao redor do Sol é de cerca de 3,63 anos terrestres. Sua distância média do Sol é cerca de 353 milhões de quilômetros, ou 2,36 unidades astronômicas. Assim como Ceres, a órbita de Vesta tem uma leve excentricidade, o que significa que a distância entre Vesta e o Sol varia durante seu ciclo orbital. Ao orbitar esse corpo rochoso, Adão revelou uma paisagem que lembra muito os planetas terrestres, assim como Terra e Marte. Sua superfície é marcada por crateras e montanhas imponentes, resultado de intensas colisões cósmicas ao longo de bilhões de anos. Um dos achados mais impressionantes foi a descoberta da cratera High Sylvian, uma estrutura gigantesca cujo pico central é uma das maiores montanhas do Sistema Solar. Vesta também mostrou ter uma estrutura interna diferenciada, com núcleo, manto, uma crosta similar à da Terra, o que indica que ele é um embrião planetário. Ou seja, um corpo que estava em processo de se tornar um planeta completo, mas cujo crescimento foi interrompido. Após explorar Vesta, Adão utilizou seu motor iônico para se mover até Ceres, o maior corpo do cinturão de asteroides e um dos planetas anões do Sistema Solar. As órbitas desses corpos não são muito próximas, mas estão relativamente perto uma da outra dentro do cinturão de asteroides. No entanto, Adão não aproveitou um alinhamento especial entre os dois para fazer a transição. Em vez disso, a sonda usou sua propulsão iônica altamente eficiente para viajar entre os dois corpos, ajustando sua trajetória conforme necessário. As órbitas de ambos os corpos possuem inclinações e excentricidades diferentes. Vesta tem uma órbita mais inclinada em relação ao plano do Sistema Solar, enquanto Ceres tem uma órbita mais circular. Essa flexibilidade no uso da propulsão foi essencial, já que Adão teve que realizar várias correções de trajetória até entrar em órbita ao redor de Ceres em 2015, após deixar Vesta em 2012. Com cerca de 940 km de diâmetro, Ceres é significativamente menor do que a Lua, mas ainda assim guarda características fascinantes. Ceres foi descoberto em janeiro de 1801 pelo astrônomo italiano Giuseppe Piazzi. Ele estava observando o céu noturno com um telescópio em Palermo, quando notou um objeto que parecia se mover em relação às estrelas fixas. Inicialmente, Piazzi pensou que havia encontrado um novo planeta, e ele o nomeou de objeto de Ceres Ferdinand. Após a descoberta, Piazzi teve dificuldade em localizá-lo novamente, pois o objeto parecia mudar de posição em relação às estrelas ao longo do tempo. Ele dedicou um tempo considerável tentando determinar sua órbita e, eventualmente, conseguiu fazer isso. Ceres foi o primeiro asteroide a ser descoberto e é também classificado como um planeta anão, sendo o maior objeto do cinturão de asteroides. O reconhecimento de Ceres como um asteroide e, posteriormente, como um planeta anão ocorreu ao longo do tempo, à medida que a compreensão dos corpos celestes se desenvolveu. Em 2006, a União Astronômica Internacional redefiniu a definição de planeta, resultando na reclassificação de Ceres como um planeta anão, refletindo sua importância e singularidade no Sistema Solar. Sua superfície revelou manchas brilhantes, que mais tarde se mostraram ser depósitos de sais.
Esses sais provavelmente se formaram a partir da água salgada que emergiu do subsolo, sugerindo a possibilidade de que Ceres tenha ou tenha tido um oceano subterrâneo. Essa descoberta é especialmente relevante na busca por vida, uma vez que onde há água, há a possibilidade de que existam condições habitáveis. Ceres orbita o Sol a cada 4,6 anos terrestres, e sua composição de rocha e gelo torna diferente de Vesta, que é predominantemente rochoso. Além disso, Ceres é muito menos denso que Vesta, revelando a ideia de que grandes quantidades de água estão presentes sobre sua superfície. Esses achados sugerem que, enquanto Vesta se assemelha mais aos planetas rochosos, Ceres aguarda características que lembram os mundos gelados do sistema solar exterior, como as luas de Júpiter e Saturno. A distância média de Ceres ao Sol é cerca de 414 milhões de quilômetros, ou 2,8 unidades astronômicas. A missão DAWN terminou oficialmente em novembro de 2018, quando a NASA perdeu contato com a sonda após 11 anos no espaço e quase 7 bilhões de quilômetros percorridos. Apesar disso, seu legado científico é imenso, deixando uma rica coleção de dados sobre esses dois mundos tão distintos. Uma curiosidade marcante sobre a DAWN foi que ela foi a primeira sonda a orbitar dois corpos celestes diferentes, algo possível apenas graças à sua propulsão iônica. Outra façanha única da DAWN foi ser a primeira a estudar de perto um planeta anão, fornecendo informações valiosas para futuras missões que possam explorar outros objetos semelhantes no sistema solar. Em suma, a missão DAWN não apenas ajudou a compreender melhor Vesta e Ceres, mas também ampliou nosso entendimento sobre a formação e evolução do sistema solar. Ela revelou como esses corpos preservam vestígios de um passado remoto, oferecendo um vislumbre das forças e processos que moldaram os planetas e luas que conhecemos hoje. Embora a sonda tenha se calado, seu impacto na ciência e na exploração espacial continuará a ser sentido por muitas gerações. Se você chegou até aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, ativar o sininho de notificações e de se inscrever no canal. Ajuda demais. E como de costume, um grande abraço para todos os nossos inscritos. Vocês são demais. Caso você queira saber sobre curiosidades do sistema solar, eu recomendo esse vídeo aqui, onde falamos sobre os pontos de Lagrange, uma anomalia gravitacional que permite que asteroides acompanhem Júpiter na sua trajetória. E fala também sobre a órbita do telescópio James Webb, que está atualmente quase em um dos pontos de Lagrange da Terra. Sabe o porquê disso? No vídeo te conto, é bem legal. E se você tiver algum tema que gostaria de ver um episódio no canal, deixe aí nos comentários que a gente avalia se é possível, beleza? E espero que tenham gostado. Fiquem em paz e até o próximo vídeo. Valeu!